A paz de Jesus, o amor de Maria para todos. Eu sou Cristina, Comunidade Magnificat, e gostaria de hoje estar partilhando com vocês, né, meus amados irmãos e irmãs, sobre uma história muito legal. A história da nossa salvação, a história da salvação. Vamos imaginar, meus irmãos, todos nós aqui temos filhos, né, pais e mães, e vocês precisam perceber quando os filhos de vocês nascem. Como é isso? Ele nasce e todo o carinho, todo o amor que você tem por esses filhos. E quando eles se perdem? Pai e mãe sofrem muito, não é verdade? Agora vocês imaginam esse amor de Deus. Como diz a palavra, se nós que somos maus damos coisa para os nossos filhos, temos como dar coisas boas para os nossos filhos, imagine Deus que é bom. Então, o que nós vamos partilhar nesta manhã é exatamente isso. É toda uma trajetória de vida, toda uma trajetória do Antigo ao Novo Testamento, onde Deus vem se declarando cada vez mais, né? A criatura e o Criador. Ele vem se falando cada vez mais sobre esse amor que nos foi concedido desde a criação. É verdade, meus irmãos, que nós sabemos o quanto Deus nos ama. Deus ama a humanidade de uma forma incondicional. Mas mesmo assim, com o livre-arbítrio, o homem se afastou de Deus pelo pecado. E isso foi muito triste para Deus. Como é triste também quando nós perdemos nossos filhos para as drogas, para outros caminhos, não é verdade? Imagina Deus perdendo a humanidade. Deus perdendo a criatura mais importante que Ele fez, que é o ser humano, que é o homem. Então, nesse momento, o que eu vou falar para vocês é que apesar de Deus nos ama, né? Mas o pecado nos impede de experimentar esse amor. E o homem por si só, ele não pode salvar-se. E você imagine, né, toda uma trajetória em que Deus veio durante todo o Antigo Testamento. Nós passamos por todo o Antigo Testamento, nós vemos o quê? Toda uma trajetória de Deus tentando resgatar esse ser, tentando resgatar esse ser que Ele criou. E esse Deus maravilhoso veio pelos patriarcas, pelos profetas, tentando salvar a humanidade, e o homem também querendo se aproximar de Deus. Porque não existe criatura sem Criador e Criador sem a criatura. Então, o homem também veio tentando se aproximar de Deus. Então, o que o homem fazia lá no Antigo Testamento? Ele se vestia de saco, ele matava bichos, né? Matava cordeiro imolado, para oferecer em holocausto a Deus, por remissão dos seus pecados. Sendo que chegou um momento que nada disso mais adiantava. E Deus, como o homem não era capaz de chegar a Deus, Deus quis chegar ao homem. E quando não havia mais esperança nem solução, então brilhou uma luz nas trevas. E Deus cumpriu a sua promessa de salvação do homem. Então lá em João 3,17, nós vamos ver exatamente esse relato. João 3,17. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, esse foi exatamente, Deus deu o seu Filho único. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para salvar a humanidade, para salvar cada um de nós. E veio exatamente na pessoa de Jesus, cujo nome significa Javé salva. Então, Jesus, ele é o médico e é o remédio ao mesmo tempo. Então, e o que Jesus faz? Da mesma forma que Deus teve toda uma trajetória até mandar o seu filho único, o Messias, que era o esperado durante todo o Antigo Testamento, Jesus também traz uma trajetória de salvação para nós. Então, a primeira trajetória de Deus, de Jesus, ele vence Satanás. E lá em Gênesis 3, também, Deus diz, né? Porém o ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e ele te ferirá o calcanhar.
Então, da mesma forma como o pecado entrou por um homem também veio a salvação, que é Jesus. Então, Jesus vence a Satanás, né? E também ele vem descendente de uma mulher que esmaga a cabeça da serpente, que vem a ser o inimigo de Deus. E como eu falei para vocês, se lá no Antigo Testamento os homens tentavam se aproximar de Deus através de holocaustos, Deus encerra tudo isso e na pessoa de Jesus o próprio Jesus se faz cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que possamos viver em plenitude da vida em abundância. E a missão de Jesus é arrancar todo o mal através do pecado. E ele perdoa o pecado. Nós tínhamos uma dívida imensa com Deus, impagável, né? Não tinha mais como pagar. O pecado fez uma ruptura de Deus e a criatura. Não tinha mais condição do homem se chegar a Deus. Então, quando Deus manda Jesus faz essa ponte que liga novamente o Criador à criatura. Então, o mesmo amor que Deus tinha por toda a humanidade, tem por toda a humanidade, esse amor também veio na figura do seu Filho Jesus, que também nos ama a ponto de morrer na cruz por nós. Nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Não somente pelo sangue precioso que ele derrama na cruz, mas no mesmo momento que ele estava na cruz, ele também fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então essa foi a maior demonstração de amor de Jesus para conosco. Deus esquece o pecado. Como é isso, Cristina? Como é essa coisa de Deus que esquece o pecado? Nós temos uma tendência muito grande. Nós pecamos e sabemos que pecamos, mas muitas das vezes nós não nos perdoamos. Deus nos perdoa, mas nós precisamos tomar posse desse perdão e precisamos acreditar verdadeiramente que fomos perdoados. Porque se Deus nos perdoa, quem somos nós para não nos perdoar, não é verdade? Portanto, se com fé e arrependimento confessarmos que somos os nossos pecados, Ele é misericordioso para nos perdoar. E também Jesus liberta do pecado. Então, o que nós já vimos? Ele perdoa o pecado, ele esquece o pecado e ele liberta do pecado. Jesus não só tira o pecado, mas ele liberta do pecado, isto é, ele nos capacita de não pecar mais, dá-nos a condição de fugir do pecado. Então é incumbência nossa, nós precisamos tomar posse disso e precisamos também nos esforçar para não pecar mais, né? Para estarmos verdadeiramente na presença de Deus. Finalizando essa trajetória de perdão de pecado, Jesus nos comunica uma vida divina. E lá em João 10, versículo 9, é relatado desta forma: Jesus, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá, e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Então, meus amados, Deus não enviou o seu Filho amado só para solucionar problemas ou romper grilhões do pecado, mas foi enviado especialmente para trazer a vida e trazer a vida em abundância. Jesus é a presença do Pai misericordioso, que perdoa o pecado e que se manifesta nele o amor de Deus. E esse perdão, meus amados, o perdão do pecado do homem, ele é revertido em 3 esferas. O perdão, ele traz paz consigo mesmo, com os outros e com o próprio Deus. Eu não vou ler essas passagens porque são muito grandes, mas são passagens conhecidas por todos nós. Paz consigo mesmo. Lembremos da mulher adúltera, né? Onde os escribas e os fariseus levaram essa mulher para ser apedrejada e, no final de tudo, Deus desafiou aqueles homens, dizendo: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. E quando todos saíram, Jesus pergunta para a mulher: cadê aqueles que te condenavam? Eles não te condenam mais? Se eles não te condenam, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, quando ele
fala, vai, não peques mais, passa também a sensação para nós de que temos uma corresponsabilidade. Ou seja, eu vou pedir meu perdão sim, mas eu tenho também que ter a responsabilidade de pelo menos aquele pecado eu não cometer mais. Porque lembra que lá atrás eu falei que Deus nos capacita a não pecarmos mais? Então, o viver em Cristo é exatamente isso. Você buscar a cada dia viver mesmo, né? A vida de Cristo, como Cristo faria em cada situação das nossas vidas. A paz com os outros. O que aconteceu com o rico Zaqueu, que foi libertado da cobiça. Isso está narrado em Lucas 19, do 1 ao 10. Zaqueu era um homem rico, né? Dono dos cobradores de imposto, e com isso afanava, roubava, enfim. A partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, nós conhecemos essa passagem, né? Zaqueu era de baixa estatura, não tinha como ver Jesus, mas o que ele fez? Subiu num lugar e conseguiu vê-lo. E quando Jesus fala, almoçarei na tua casa, cearei na tua casa, ele ficou tão feliz, tão alegre, que resolveu, ali ele teve uma mudança de vida. Ou seja, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, a tendência é que tenhamos uma mudança de vida. E Zaqueu mudou, oferecendo, falando que a partir daquele momento, ele devolveria o quádruplo das coisas que ele havia roubado, né, através de impostos. E aí Jesus falou que naquele momento entrava a salvação naquela casa. Então, é a paz com o outro. E a paz com Deus, né? E por último, a paz com Deus, que está na narração do ladrão arrependido. Que enquanto o outro ladrão insultava Jesus, dizendo que se tu és Deus, desce da cruz, salva-te a mim e a ti mesmo, naquele momento, o outro ladrão, o que ele faz? Poxa, repreende o ladrão ruim e fala, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E o que Jesus responde? Hoje mesmo estarás no paraíso. Então, meus irmãos, o que nós podemos perceber, uma vez que nós nos entregamos verdadeiramente a esse Cristo, quando nós aceitamos a salvação que vem de Deus, que é na pessoa de Jesus Cristo, nós ficamos em paz conosco, com o outro e com o próprio Deus. E como realizou a salvação? Na pessoa de Jesus. Também em 3 etapas. Por sua encarnação, por sua morte e por sua ressurreição. O Filho de Deus, sendo na condição divina, assume a nossa condição humana e habitou entre nós, fazendo-nos semelhante em nós em tudo, exceto no pecado. O que vem a ser isso? É percebermos que Jesus, ele se encarnou, né? Então, toda e qualquer coisa que possamos sentir, seja dor, seja nada que Jesus não tenha vivido. Jesus sofreu. Se nós sofremos hoje, Jesus sofreu antes de nós. Mais sofreu Jesus. Numa cruz, no insulto, na não compreensão do que ele queria passar. Então, tudo que nós passarmos, quando nós clamamos a Jesus, quando nós pedimos Jesus, nós precisamos entender também que nada em vão e nada ele não tenha passado. A única coisa que Jesus não fez foi pecar. Então, nós podemos verdadeiramente confiar nessa encarnação, porque ele veio como uma pessoa pobre, nasceu numa gruta, numa manjedoura, veio de uma família pobre, trabalhou, creio que tem estudado, enfim, tudo que nós passamos, Jesus passou. Então, é confiável nós orarmos a Deus, pedimos a Jesus, porque ele é capaz de entender tudo e aquilo que nós passarmos. A segunda é por sua morte. É muito importante deixar claro que Jesus não foi assassinado, tá? Jesus, ele se entregou voluntariamente à morte por amor a nós, pecadores, para carregar o nosso pecado. Ao ser arrancada a raiz, são suprimidas as consequências desse pecado, que é a violência, ambição, rancores e ressentimentos e tantas outras ramificações desse pecado. Então Jesus, ele não somente
tira o pecado, mas quando ele é morto, quando ele desce ao sepulcro, ali vai todo o nosso pecado. Então é importante deixar claro também, é importante entendermos que a partir do momento que Jesus vem tirar o pecado, aquele que tira o pecado do mundo, como já foi narrado, é importante saber também que essas ramificações também precisam ser olhadas com mais atenção para serem evitadas também. E por sua ressurreição, né, meus amados? Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, sepultando o nosso pecado, como eu já falei, com sua morte. Ele vence a pior de todas as consequências do pecado, que é a morte. E não é a morte carnal, gente, é a morte da alma. Né? Então, a partir do momento que Jesus ressuscita, ele traz para nós a esperança de que com ele também ressuscitaremos. Então, toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer sofrimento que nós possamos passar, né, que seja por Cristo, porque nada poderá nos separar do amor de Deus. A partir do momento que você tem essa compreensão, essa ênfase, né, do que é realmente morrer por alguém, quem de nós morre por alguém, não é verdade? Muito mal nós morreríamos por um filho, creio eu, né? Como mãe, como pai, nós morreríamos por um filho, mas não por toda uma humanidade, não pelos maus. Nós até arriscaríamos morrer pelos bons, e de preferência da nossa família. Mas Jesus não. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por todos nós. E por todos nós também ele ressuscitou, trazendo para nós também a ressurreição. Então, Jesus está vivo hoje e sempre, vitorioso sobre todo o pecado e todo o mal. Por isso Jesus é a ressurreição. Jesus é a solução de Deus para todos nós. E assim é como encerra verdadeiramente toda essa trajetória de amor e resgate. Né? Então, nós podemos perceber que entre o Antigo Testamento é toda uma história de amor e de resgate. Deus resgatando o ser humano, Deus resgatando cada um de nós. Cada ovelha que vai embora, esse Jesus vem e larga as 99, como tem essa passagem também, larga as 99 e vem por questão daquela uma. É esse Jesus que nós apreciamos, é esse Jesus que nós temos que nos render graças, glórias e louvores. Amém? Então, vamos nesse momento fazer uma oração, pedindo né, para que Deus traga verdadeiramente esse entendimento, né? Esse entendimento de que essa intensidade, né, do amor de Deus, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, te agradeço e te peço, Senhor Jesus, que venha em nossos corações sobre todas as coisas, para que verdadeiramente possamos dar a Ti o lugar que verdadeiramente precisa preencher em nossos corações, Senhor. Que seja o primeiro lugar, que Tu seja verdadeiramente o centro da nossa vida, porque é assim que Tu nos vê e é assim que nós precisamos vê-lo, Senhor Jesus. Porque Tu nos amaste primeiro, mas ensina-nos, Senhor, a amar-te cada vez mais. Amém.